Graças a Deus. E eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que você, meu irmão, minha irmã, também prezados pastores, obreiros, tenha um dia de bênção, um dia de paz. E que essa palavra também venha trazer ânimo, renovação, alegria em vossas vidas. E quero ler a palavra que encontra assim no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, e o versículo 27. Mas antes eu quero fazer um pedido para você. Se inscreva no canal, deixe o seu like. E se for possível, fala com outros irmãos, outras irmãs a respeito deste canal de pregação, para que também eles sejam abençoados. Vamos então à leitura da palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Meus irmãos, estas palavras foram pronunciadas pelo Senhor Jesus Cristo lá na sua cidade, na sua aldeia, lá em Nazaré. O importante é que eles estavam questionando Jesus. Mas Jesus, ele falou e trouxe dois assuntos importantes, a respeito de Elias, que também havia muitas viúvas em Israel, mas somente uma viúva foi honrada para hospedá-lo, e essa viúva não era israelita, era judia, não era judia, ela era gentia. E agora Jesus está falando também a respeito da cura de Naamã. Meus irmãos, há coisas que às vezes nós não entendemos. Eliseu foi um profeta que Deus usou de uma maneira tão poderosa, tão maravilhosa. Ele mesmo pedia e pediu para Elias, antes de Elias ser arrebatado, Eliseu, o que é que tu queres? Porque ele era o companheiro, foi o servo que acompanhou o tempo todinho. Olha, eu quero uma coisa, eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias disse assim, Eliseu, coisa pesada pedisse. E aí, se tu me vires quando for retirado de ti, arrebatado, será dado. E ele viu, ele estava juntinho, colado, ele queria receber. E viu quando chegou os carros de fogo, e Elias foi arrebatado aos céus, e ele ficou no chão, e caiu a capa, né? E depois dali ele fez a experiência. Mas este homem que operou tantas obras gloriosas em nome do Senhor, somente nas palavras aqui de Jesus, somente um leproso foi curado. E este leproso não era judeu, era sírio. E nós notamos até a maneira estranha como esse homem foi curado, meus irmãos. Esse homem Naamã era um general famoso da Síria. A Síria era inimiga de Israel, sempre inimiga. Mas numa guerrazinha lá, conforme for, eles aprisionaram e levaram uma menina. E essa menina, vendo que o seu senhor era leproso, disse para sua senhora, olha, se ele tivesse lá em Israel, ele ficaria curado, porque lá tem o profeta Eliseu. E a mulher falou para ele, e ele falou para o rei. E o rei mandou uma caravana com muita riqueza, camelo, tantas coisas, como quem diz, vai lá e diz para ele para fazer a cura, te curar. Meus irmãos, a obra de Deus não é como nós pensamos. Aquele rei da Síria não era um homem temente a Deus, nem conhecia. E lá vem Naamã. Eu acredito que Naamã saiu cheio de alegria, de esperança. Eu vou ficar curado, porque tem esse profeta importante e eu vou dar os presentes. Ele queria pagar.
Mas nota uma coisa importante. Quando ele chega na casa de Eliseu, Eliseu não foi receber. Eliseu deu uma palavra para ele: manda que Naamã vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí o negócio não prestou. Não prestou. Quebrou o orgulho do homem. Ele pensava que Eliseu chegasse, ia fazer aqueles movimentos todinho, bajulação e não sei o quê. Mas manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que vai ser curado. E ele não queria, não. Não, lá na Síria, os rios da Síria são melhores, as águas são mais limpas, mais tranquilas do que esse rio que é meio assim sujo, meio barrento, meus irmãos. Mas este homem tinha uma coisa, ele era orgulhoso, mas ele ouvia também os seus conselheiros. E os conselheiros foram mais sábios. E disseram: o homem não te pediu grande coisa. É só para tu ir no rio e te banhar 7 vezes, vai ser curado. Custa fazer isso. O orgulho de Naamã estava sendo quebrado. Mas mesmo não. Ele obedeceu. E agora, os 7 mergulhos de Naamã, né? Ele mergulhou a primeira vez, eu acredito que ficou tudo igual. A segunda, a terceira, a quarta. Mas na 7ª vez, houve uma alteração. Ele olha, o seu corpo está limpo, não tinha mais lepra. Meus irmãos, Deus opera de uma maneira como quer, meus irmãos. Deus é imparcial. Ele faz a bênção, tanto para os judeus ali naquela época, como para os estrangeiros. Na cultura do povo judeu, Naamã não precisava, não podia ser curado, porque era inimigo. Mas Deus é que sabe todas as coisas melhor. Esse homem foi curado. Ficou agradecido. E o nome do Senhor foi glorificado. Ele volta para a sua terra. E dá-nos a entender que ele voltou convertido, porque disse: olha, vocês me desculpem que eu tenho muitas vezes que entrar no templo do rei, do Deus dele, e eu tenho que acompanhar. Mas eu agora estou entendendo que o Deus de Israel é que é o verdadeiro Deus, meus irmãos. Uma somente cura de um leproso, mas serviu para sair dos lábios do Senhor Jesus Cristo para aquele povo, os seus contemporâneos, que não queriam reconhecê-lo, quando ele disse: ora, tinha muitos leprosos, muitos leprosos havia Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã sírio. Jesus estava procurando ensinar a eles, porque não estavam querendo receber, dizendo: tu não és profeta nem nada, cresceu aqui. Meus irmãos, que possamos aprender nesta palavra, que é melhor obedecer. Às vezes a coisa é um pouco difícil para nós, que nós não queremos entender, mas Deus opera. Não foram as águas do Jordão que curaram Naamã, não. Foi o poder da palavra, obedecendo aquilo que o profeta mandou, em nome de Deus. Meus irmãos, vamos obedecer a palavra. E obedecendo a palavra, nós seremos abençoados. Se Naamã não tivesse obedecido a palavra, Jesus não tinha dado essa palavra agora. Ele tinha voltado, revoltado para a Síria e leproso. Mas ele ouviu os seus conselheiros, se humilhou, desceu o Jordão 7 vezes, foi curado. O nome do Senhor foi glorificado e ele foi abençoado. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos obedecer a palavra, mesmo a momentos que parece que é estranho. Para Naamã era estranho, para Naamã era difícil. Eu viajei tanto para chegar aqui e entrar nessas águas barrentas. Alguma coisa não está certa. Mas ele ouviu os conselhos, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que possamos ouvir a palavra, obedecer a palavra para ser abençoado. Amém.
Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, abençoa todo o teu servo e a tua serva, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, que possamos aprender de Ti para receber mais da Tua graça e a Tua unção. Pai eterno, eu peço, em nome de Jesus. Amém.